É que eu vou abrir aqui Atenção. o Google Tradutor. É o Roger explicando o gol. Nós traduzir para mim as falas do treinador do São Paulo. Como é que é, Miller? Google Tradutor para traduzir a fala do treinador do São Paulo, que ninguém entendeu nada que ele falou. Olha o jogador. Então, a gente colocou de imediato aqui o lance do gol com os nossos debatedores e com a Ana Paula, nossa convidada. O Roger vai entrar na roda. Ele vai explicar o que aconteceu no gol. Eu confesso, eu estou desde ontem tentando entender o inexplicável. Roger Machado na tela. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? E qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Ô Garrafa, ele foi infeliz nessa declaração, sem dúvida nenhuma. Está perdido, né? Você vê que ele, parece que levou um soco na ponta do queixo e ficou meio atordoado, né? Porque, afinal de contas, levou um gol logo de cara e está começando o trabalho agora. Mas são 4 treinos só que ele fez. E o Paulo Sérgio tem razão. Mas, Chico, eu quero me ater, para a gente voltar no jogo, quero voltar com você ainda, para a gente me ater, eu quero me ater à sonora do Roger Machado. Eu só quero cumprimentar o Roger Machado, porque eu acho bonito quando as pessoas homenageiam os grandes nomes que o Brasil já teve. E o Rogério Cardoso foi um grande humorista do nosso país, saudoso Rogério Cardoso, que perpetuou o personagem Rolando Lero na escolinha do professor Raimundo, que falava e no final não falava absolutamente nada. Então, Roger, parabéns, porque você é o novo Rolando Lero dos treinadores do Brasil. Prepara, eu quero o Miller agora e prepara de novo o Roger, para que a gente não seja injusto com ele. Vai que a gente não entendeu. Miller, o que como é que é? A regra do gatilho. O Google Tradutor aqui não conseguiu traduzir isso. Nem o IA. Nem a inteligência artificial conseguiu traduzir a regra do gatilho. Você acha que os jogadores do São Paulo entenderam essa fala dele? A torcida entendeu? A torcida inteira não entendeu. Eu sigo aqui os sites são paulinos, quase que todos eu sigo no meu Instagram. E todos os torcedores estão assim, o que ele está dizendo aí? O que ele falou? Regra do gatilho? Para não ser injusto, você está chegando agora. Roger Machado ontem tentando explicar o gol do Arias com menos de 10 minutos. Eu confesso, eu tentei, juro que eu tentei. Estou tentando até agora, não entendi. O Miller, olhando aqui a expressão do pessoal da bancada, parece que ninguém entendeu. Mais uma vez, Roger, por favor, não quero ser injusto com você. A explicação da regra do gatilho na tela. A nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? E qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Você percebeu na fala dele aqui de outra coisa que eu vi? O quê? Canhoto de pé contrário. Ué, você não é destro de pé contrário também? Não? Canhoto de Pé contrário. Ou seja, gente, a gente está ilustrando, mas isso está viralizado. Mas sabe que eu fico pé da vida? Que nem parece que foi um ex-jogador. Porque ele foi um bom lateral esquerdo. Jogador. Super campeão no Grêmio. Mas nem parece que foi um ex-jogador. Com essas falas aí, na bola não tem mais isso. Na bola, essas falas aí não vinga no vestiário. O jogador não quer saber disso. Essa é a questão. Para. No vestiário, será que o discurso do Roger é parecido com o que ele traz para a imprensa e como os profissionais da bola, né? Alex e Chico como jornalistas, a Ana também como árbitra, obviamente ali dentro de campo, conhece a boleirada, vocês ex-jogadores. Este discurso levado ao vestiário é encarado de que forma, gente? Chacota, não? Bom, hoje vocês estão para pegar no pé do cara e eu vou ser senhor. contra. Eu vou ser contra. Estou seguindo aquilo que foi programado pela nossa produção. Eu entendi o que ele quis dizer. Normalmente se faz uma pressão. O São Paulo estava fazendo uma pressão na defesa do Palmeiras. E aí o Flaco, ele sai da posição dele, de perna trocada, pega e faz a virada onde é aí que ele fala sobre o gatilho.
Paulo Sérgio tem explicação para o gatilho. Ele sai do seu posicionamento, ele vai no campo de defesa de São Paulo e surpreende a equipe do São Paulo. Gostei mais da sua explicação. Ele surpreende. E aí tem a qualidade do John Arias, onde pega no contrapé todos os jogadores. Agora, são 4 treinamentos. 4 treinamentos. É lógico que essa fala, como o próprio jogador mencionou, essa fala no vestiário não combina. O jogador ele quer que você fale o simples e ele vai entender o simples. Ele não vai entender. Eles dão risada no fundo, vai. Um olha pro outro, dá uma risadinha. Não, mas ele falou ali na imprensa. Ele não vai falar isso no vestiário, Paulo, porque no vestiário é muito rápido. Mas, Paulo, você aqui explicou com melhor clareza o que de fato sabe por que eu tô falando isso, Ana? Do que porque ele, minha esposa também estava vendo os lances comigo. Ela perguntou: você entendeu o que ele disse? Olha lá. Mas você até agora foi muito... Aí eu tive que explicar para ela, assim, dessa forma. Mas isso não justifica o São Paulo não ter dado um chute no gol. Sim, isso não justifica o São Paulo ter cruzado 70 bolas na área. 21 isso não vezes. justifica o time não ter amassado o Palmeiras, criado dificuldade para o Palmeiras. Chance, Nós sabemos que o Palmeiras, o campeonato do Palmeiras não é o do São Paulo. O campeonato do Palmeiras é com o Flamengo. O São Paulo é metade da tabela, mas não justifica você perder um clássico e você ser omisso. Você não ser, como diz a Ana, reativo. Ele respondeu, Pô, o Miller toca num ponto sensível, já foi dito, acho que no início, ou pela Ana ou pelo Alex, sobre esse excesso de bolas cruzadas na área. Todo mundo sabe que o Carlos Miguel, além de ser um bom goleiro, né, um goleiro ainda que eu entendo que está maturando, mas que tem muita qualidade, é um goleiro extremamente alto. 2,4. 2,4 metros. Assim, o mais infantil, o mais juvenil jogador sabe que você tem que, quando cruzar, não pode cruzar muito fechado em cima do goleiro. Os escanteios. São Paulo, escanteios todos na mão do Carlos Miguel. Nós temos aí, inclusive, as imagens, ó, dá uma olhada, ó, como facilitaram a vida do Carlos Miguel, tá? E o Roger Machado foi questionado na coletiva sobre esse ponto levantado pelo Miller. E eu quero ouvir na sequência o João Martins falando sobre o Arias, que para mim ontem foi o cara do jogo. Vamos ouvir primeiro o porquê desse excesso de chuveirinhos com um goleiro gigante como Carlos Miguel na tela. Obviamente a estratégia inicial ela não era cruzar tantas bolas, né, mas com gol aos 5 minutos e com um posicionamento muito defensivo da equipe do Palmeiras, né, às vezes que nós tentamos essas bolas por dentro, nós devolvemos e fomos contra-atacados. Né, os poucos espaços, eles apareceram pelo lado, né, e daí sim uma quantidade de cruzamentos, né, que foram pouco acessados, né, com a defesa montada, né, em função de uma defesa muito baixa, né, de um time que com 5 minutos ele sai na frente do placar. A ação te convenceu, Ana? Sobre a bola alçada em demasia, tendo o Carlos Miguel com mais de 2 metros como goleiro do Palmeiras? Eu concordo com ele que, de fato, o São Paulo tentou jogar por dentro, tentando ocupar os espaços, não conseguiu, e aonde conseguiu esses espaços foram pelas laterais. Só que você tenta uma, você tenta duas, você tenta 3, você vê que você não está conseguindo ser eficiente. Eu posso jogar pelas extremas, né? Vamos usar um vocabulário da velha guarda, sim, mas pelo chão. Eu posso fazer esses cruzamentos, ao invés de serem cruzamentos aéreos, posso fazer o mesmo cruzamento no piso. Ou no primeiro pau. Ou no primeiro, né? E aí ou variando, vou no primeiro, para o segundo, para trás. É tentar criar recursos. E o que ficou muito claro para quem acompanhou o jogo ontem, é que parece que o São Paulo não tinha outro recurso a não ser ir pelas laterais e o cruzamento. O Lucas fez falta, favorecendo gente? O Lucas fez falta ou essa derrota não passa pelo... Qual o Lucas? O que vinha jogando recentemente? O que vinha jogando, obviamente. Ou o Lucas do futebol brasileiro? Jogando. Não. O Cauli deu conta do recado? Não deu. Não deu. Não deu. Ô, Garrafa, o jogo do Campeonato Paulista que o São Paulo perdeu pro Palmeiras na Arena Barueri, e ontem, já na Arena Barueri, o Lucas e o Luciano não jogaram nada. Ontem, o narrador não falou o nome do Luciano no jogo em todo. Só na hora que foi reclamar do ídolo da torcida. É ídolo da torcida que não pega na bola. Não viu a cor da bola. Tem bandeirão. Agora, os cruzamentos, veja bem, você justifica um cruzamento, né, jogador? No final do jogo. Sim. Tá uns acréscimos, jogador alto, cansado, tá com a perna pesada, aí você zagueiro na área. enche de escanteio. Vai até o goleiro pra área, né? Exatamente. Agora,
O jogo inteiro você cruzar a bola significa que você diz assim, ó, eu sou limitado, eu não tenho capacidade para superar o Palmeiras, que é melhor que eu, então a gente vai fazer o quê? Vou me livrar da bola. Os cruzamentos ontem, o São Paulo estava se livrando da bola porque não tinha capacidade para superar o Palmeiras. O Palmeiras não fez essa retranca toda, não. E agora, você não tem uma capacidade para improvisar uma bola, individualizar uma jogada, chutar no gol pelo menos? O São Paulo não fez nada disso. Estamos falando de fundamentos óbvios da bola. Os fundamentos óbvios, o São Paulo não fez. Só cruzamento, desde o começo, cruzamento. Ó, era treinamento pro Carlos Miguel, até treinamento pro Gomes. Até porque você não tem um jogador de velocidade. Ontem, infelizmente, o São Paulo não tem um jogador de velocidade. Então, quando você tem o Lucas ainda puxa os contra-golpes. Então você coloca o Ferreirinha no final do jogo, eu não sei o que está acontecendo com o Ferreirinha. O Ferreirinha, o começo do ano passado, foi uma das peças importantes nessa equipe do São Paulo. Fazendo hoje, gols, né? Fazendo gols e tal, e sumiu esse jogador. Então hoje a falta é desses jogadores de beirada com velocidade, onde você fica mais dependente dos laterais. Você fica muito dependente dos laterais, até porque o Marcos Antônio é um jogador de bola no pé. Bobadilha é um jogador com bola no pé. Agora você tocou no ponto, Paulo, mas o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, que fazem a diferença no meio de campo, mas é bola no porque eles pé. foram muito bem marcados. O Andréas Pereira e não é um jogador sabe de até o velocidade. perfil que o Marcos Antônio estava usando. A gente está falando do São Paulo, mas temos que dar méritos ao Palmeiras e a proposta de jogo do Palmeiras, porque assim, o Abel conseguiu anular o meio de campo São Paulino. Não jogou. O coração do São Paulo não jogou. Garrafa, mas não adianta, Garrafa. Não adianta o Marco Antônio, que fala que ele é o supra-sumo da bola, não adianta você ficar tocando a bola pro lado, direita, esquerda. Esse passe, jogador com 60 anos, a gente dá de olho fechado. Agora um jogador de 20, 25 anos, não pode ficar tocando pra direita, pra esquerda, não tem que ter um passe pra frente, objetivo, um passe pra deixar o Calé na cara do gol. Não adianta você ficar trocando passe pra direita, pra esquerda, isso não adianta nada. Se eu toco uma bola pro lateral esquerdo, pro lateral direito, eu tô dizendo assim, o que o lateral esquerdo pode fazer melhor que eu?